Bom, gente, vamos finalizar nosso treinamento básico de segurança, falando agora um pouquinho sobre a NR32, né, que é a norma regulamentadora de número 32, que trata exclusivamente de serviços de saúde. Tá? Então, vamos lá. A NR32 é uma norma regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores em serviços de saúde. Ela recomenda para cada situação de risco a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro. A N32, né, a NR32, ela não é voltada tão somente para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, não. Todos os trabalhadores envolvidos em área assistencial e área de saúde são abrangidos pela NR32. Tá? Então, a NR32 ela tem algumas proibições, né, que a empresa deve vedar, deve proibir dos seus funcionários, deve coibir em relação aos seus funcionários, tá? A utilização de pias de trabalho para fins diversos do previsto. Uma pia do consultório médico, pia do posto de enfermagem, ela não é uma pia para poder ficar lavando vasilha, lavando marmita, lavando uma fruta para poder comer. Ela é uma pia para higienização das mãos ou de materiais que vão ser utilizados dentro do consultório, dentro do posto de enfermagem. Então, para lavagem de utensílios, lavagem de alimentos, eu tenho as pias das copas. Tá? O ato de fumar, o uso de adorno e o manuseio de lentes de contato no posto de trabalho. O ato de fumar também já é uma coisa que já é intrínseco, as pessoas, a gente sabe que já é proibido em muitos locais fechados, né? Em todos os locais fechados é proibido você fumar. O funcionário, eu tenho certeza absoluta que não fuma no ambiente de trabalho, mas existem alguns pacientes ainda que insistem em fumar dentro das enfermarias, nos leitos de enfermaria, né? Às vezes tenta fumar escondido, porque de noite, de madrugada. Então, a gente também tem que proibir. A NRT2 ela não é somente para o funcionário, ela também é para o paciente. Tá? O uso de adornos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre adorno lá na frente. Né? E o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Também não se pode manusear lente de contato. Estou prestando assistência para um paciente, fazendo um procedimento. A minha lente de contato se moveu. Eu não posso, simplesmente tiro minha luva e coloco. Então, às vezes, né, as pessoas, até mesmo com a própria luva, vão lá e fazem o ajuste da lente de contato. Não, eu tenho que sair do local, sair da enfermaria, ir para o banheiro, ou então ir para o vestiário, para poder fazer essa retirada ou o ajuste da minha lente de contato. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho também é proibido. Hoje, dentro aqui do Hospital Vila Velha, todos os andares têm copa. E mesmo se não tivesse copa, existe um refeitório. Então, comer em posto de enfermagem, sala de prescrição, dentro de enfermaria para o funcionário, não pode, é proibido. Tá? Então, se eu trouxe a minha alimentação, se eu trouxe um lanche para eu poder fazer, se eu comprei um lanche, se eu mandei enviar um lanche, eu vou comer ou na copa ou vou para o refeitório para poder fazer o consumo do alimento. Não posso consumir em outro local que não seja esses dois, ou copa ou refeitório. Tá? Nem dentro de repouso, descanso, eu não posso. Eu tenho que fazer o consumo em copa ou refeitório, tá? De alimentos e de bebidas, exceto água. A água eu posso consumir, como a gente sabe, aqui dentro do hospital, do Estadual de Vila Velha, os bebedouros ficam nos corredores. Então, eu vou pegar meu copinho de água, vou tomar próximo ao bebedouro, né? Encho o meu copo de água ali, tomo próximo ao bebedouro e jogo o meu copinho fora. Quem traz a garrafinha, deixa a garrafinha na copa, faz o consumo da água na copa, ou então, no máximo, no corredor. Tá? Guardar alimentos em locais não destinados para esse fim. Também não se pode guardar alimento. Vou deixar em cima da mesa da sala de prescrição, vou deixar em cima da mesa do postinho de enfermagem uma maçã para eu poder comer depois. Não, não posso fazer isso. O alimento tem que ser guardado na copa, tá? Ou dentro do meu armário individual. Eu não posso guardar alimentos em locais que não é previsto para esse fim, tá? E o uso de calçado aberto, que também a gente vai falar mais para frente um pouquinho, quais são os conceitos para sapato aberto. Os trabalhadores que utilizarem pérfuro cortante devem ser responsáveis pelo seu descarte. Ou seja, precisei usar um scalpel, um alicate, uma seringa, um bisturi para poder fazer qualquer procedimento, eu sou responsável pelo descarte dele.
Ah, vou trocar a punção do paciente, tirei o scalpel, então tirei o abocate lá do paciente. Eu que vou jogar fora. Tá? Mas uma coisa importante com relação ao pérfuro cortante existe a caixa de descarte de pérfuro cortante, né? Que muitos conhecem pela marca dela. Então, a gente vai fazer o descarte lá dentro. Existe um limite de utilização para aquela caixa, tá? 2/3 da capacidade dela que podem ser utilizados. Tem uma linha preta pelo lado de fora dela, para que a gente não ultrapasse esse limite. E eu também tenho que ter atenção no que eu estou descartando na caixa do pérfuro cortante. Por quê? Porque a gente vê algodão, a gente vê o plástico que envolve a seringa, a embalagem da seringa, a gente vê coisas que não são pérfuro cortante jogados lá dentro. E muitas vezes a gente pega material que é pérfuro cortante que as pessoas às vezes pensam que não é. Tá? Por exemplo, uma lanceta de glicemia, uma pipetinha para poder fazer a glicemia, tudo isso aí tem que ser jogado dentro da caixa de pérfuro cortante. Eles são pérfuro cortantes. Ah, mas a lanceta ela é retrátil, ela fica em volta, envolta no plástico. Só que quando a gente fala em descarte de pérfuro cortante, nós temos que nos preocupar principalmente com quem faz a coleta desse material e a destinação final dele. Por quê? A gente sabe que muitos acidentes de trabalho acontecem com gari com relação a pérfuro cortante. Então, se eu coloco uma lanceta dentro do lixo comum e, de repente, o camarada pega, ou então pisa em cima daquilo ali e fura o pé, é um pérfuro cortante. Então, nós temos que ter muita atenção com relação a isso. Tá? São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. A gente sabe que, antigamente, quando não existia essa tecnologia que hoje se tem nas agulhas, principalmente, para você poder fazer o descarte seguro dela, a desconexão segura, onde você tem um dispositivo de proteção e segurança da agulha, muitos profissionais se acidentavam. Por quê? Porque às vezes eu tenho que aspirar a medicação com uma agulha para poder aplicar com outra agulha. Né? Uma bezetacil, por exemplo, que a gente tem que fazer uma diluição nela e que ela é mais complexa de você conseguir fazer a aspiração e fazer a aplicação. Então, eu tenho que aspiro com uma agulha e aplico com a outra. Então, tem que desconectar da seringa. Hoje, existem as agulhas com dispositivo de segurança que eu posso fazer de forma segura essa desconexão. Antigamente não existia. Então, se eu ainda pegar, né, em algum momento da minha jornada de trabalho, uma agulha que não tem um dispositivo de segurança, eu não posso fazer o reencape dela para poder desconectar ou desconectar sem reencapar. Tá? Aí vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de adorno. Todo acessório desnecessário às atividades profissionais, ou seja, tudo que não é necessário para eu exercer minha atividade. Tá? É proibido o uso de adorno para profissionais que atuam em área assistencial, que têm contato direto com o paciente ou com material potencialmente contaminado. Tá? Todas as pessoas que trabalham na área assistencial, de assistência a paciente, têm contato direto com ele. Por que eu não posso utilizar adorno? Porque a grande maioria dos adornos tem superfície metálica, existe o problema da contaminação cruzada, onde eu vou sair de um paciente e vou para o outro, e aquele micro-organismo ele fica na superfície metálica, ele fica preso na superfície metálica, e eu vou para o outro paciente, então eu cruzo a contaminação, então eu não posso. Além do que, eu utilizando relógio, pulseira, anéis, no que eu vou fazer uma assistência ao paciente, que eu vou fazer qualquer procedimento, uma mudança de decúbito, uma virada no paciente que eu precisar fazer, né? Precisar pegar o paciente para poder jogar em cima de uma prancha, alguma coisa desse tipo, no que eu for fazer, eu posso raspar no paciente com o meu adorno e posso machucar o meu paciente. E eu vou abrir porta para infecção no paciente, fazendo isso. Né? Ao abrir um ferimento, ou transformar a pele do meu paciente em pele não íntegra, eu estou abrindo porta para contaminação. Então, eu não posso utilizar adorno. Então, o que é considerado adorno? Anel, aliança, relógio, pulseira, brinco, corrente, colar, broche, piercing expostos. Piercing de umbigo não é piercing exposto, então eu posso utilizar normalmente, né? Não tem problema nenhum. Mas o piercing de nariz, o piercing de supercílio, eu não posso estar utilizando no meu ambiente de trabalho. Brincos,
anéis, alianças, né, relógio, pulseiras, não posso estar utilizando. Alguns cuidados especiais que a NR32 determina para a gente. Cabelos, eles devem ser mantidos presos, dependendo da área, tem indicação de uso de presilha com rede de cabelo, né, com touca, dependendo, se tiver que ser área estéreo principalmente, centro cirúrgico, eu tenho que estar sempre com touca. Calçados deverão ser fechados com proteção para o calcanhar, dorso e pé. Dedos e dorso do pé, perdão. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre calçado na frente. Entende-se por calçado aberto aquele que proporciona exposição da região do calcâneo, do dorso, né, que seria o peito do pé, ou das laterais do pé. Esta proibição aplica-se aos trabalhadores do serviço de saúde, bem como aqueles que exercem atividade de promoção e assistência potencialmente expostos. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o calçado. Eu não posso utilizar, por exemplo, que a gente vê muito em área hospitalar, é o croque. O croque, ele não é de acordo com a NR32. Tá? Por quê? Porque ele não tem proteção de calcâneo. Aí ele tem um tirante que passa atrás do calcanhar, só que o calcanhar ele tem exposição, ele fica exposto. Ah, mas eu utilizo meia, mas não é calçado. A meia é um acessório. O calçado seria o sapato. Quando a NR32, quando o Ministério do Trabalho fala em calçado fechado, ela pensou em coturno, quem, por exemplo, pessoal do SAMU, socorrista, que usa coturno, que usa botina, o pessoal, os homens da enfermagem, os homens da assistência, né, que utilizam sapato, tênis, as mulheres para poder utilizar tênis, tá? Então é proibido vir trabalhar com salto alto, né, aberto, desde que aberto, tem uma bota toda fechada, né, as mulheres principalmente, uma bota toda fechada que tem salto alto. Não existe proibição para o uso de salto alto. Eu tenho proibição para sandália de salto alto aberto. Tá? O croque, as sapatilhas, onde o dorso, né, o peito do pé, ele fica exposto, também é proibido. Então, a gente tem que adequar o calçado à NR32. Isso aí é passível de notificação, tá, gente? Então, para a gente poder relembrar, o que é proibido? Os adornos, fumar no ambiente de trabalho, o uso de calçados inadequados, como, por exemplo, sapatilhas com dorso aberto, o croque, principalmente esse croque todo furadinho também, porque ele não tem uma proteção 100% do peito do pé, né, do dorso, e sandália. É proibido se alimentar no local de trabalho, em local que não é próprio para alimentação, e se maquiar no ambiente de trabalho. Tá? Para as mulheres, existe restrição para trabalhar maquiada? A NR32 não impede que vocês trabalhem maquiadas. Só que hoje, no momento de pandemia que estamos vivendo, estamos utilizando máscara durante todo o período de trabalho. E a maquiagem, ela suja a máscara, fazendo com que ela fique inutilizada. Então, o período de uso da máscara ele reduz com o uso de maquiagem. Então, aconselhamos a não utilizar maquiagem para o trabalho. Ah, mas se você trabalha, mas se você mesmo assim quer passar um batom, quer se maquiar, né? Então você vai se atentar a não fazer isso no ambiente de trabalho, não fazer isso na sala de prescrição nem no posto de enfermagem, muito menos numa enfermaria. Isso aí é para ser feito o quê? No vestiário ou no banheiro. Aí, um exemplo do porquê da proibição do calçado de dorso aberto. Você tem aí a exposição do acidente que aconteceu de uma agulha que caiu, de uma seringa que caiu no pé do profissional, muito possivelmente sangue, né? O contato. Então a gente sabe que o material, o acidente com pérfuro cortante, isso em um outro vídeo nós vamos fazer o esclarecimento para vocês, né? Dos procedimentos com acidente com pérfuro cortante. O pérfuro cortante ele traz uma série de complicações para o funcionário, principalmente dentro do seu psicológico, tá? Então vamos nos atentar para isso. Tá? Aqui tem um exemplo do sapato correto, proteção de dorso e pé, proteção de calcâneo, da ponta dos dedos e soladinho antiderrapante. E aí também tem um exemplo do porquê que eu não posso estar utilizando um anel, por exemplo, na área assistencial. Rasga a luva, né, gente? Rasgando luva, eu vou ter porta aberta para contato com a minha pele de material biológico do paciente. Se eu estiver fazendo um curativo, se eu estiver, de repente, durante uma hemorragia, durante uma parada, do paciente, onde ele esteja com hemorragia, eu vou ter contato com a secreção ou com a excreção dele, tá? E, mais uma vez, a gente falando sobre o pérfuro cortante, vale a pena eu arriscar, eu fazer o reencap da agulha ou a desconexão manual dela, né?
só uma reflexão para vocês pensarem. Então, gente, eu quero agradecer aí a paciência de vocês em assistir todo esse treinamento e espero que tenha sido de proveito para vocês, tenha sido proveitoso, tá? Um abraço para vocês e até mais.